Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta quinta-feira, dia 21 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista técnico aqui na Devinvest. Vou acompanhá-los aí nessa análise de fechamento, vamos falar sobre o Ibovespa, que no dia de hoje caiu 0,75%, chegou a superar a máxima do pregão de ontem, chegou a superar a máxima da semana retrasada também, mas acabou cedendo aí. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Foram poucos, então eu acrescentei aí alguns na mão, tá legal? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva. E, é claro, aí embaixo nos comentários, é só deixar o seu ativo aí para ele ser analisado no fechamento de amanhã, tá bom? Então, vem até na tela aí, bora lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha, por gentileza. O que rolou aqui então no Ibovespa no dia de hoje? Queda de 0,75%. A gente teve aí o índice superando a máxima do pregão anterior, chegou a superar também a máxima da semana retrasada, que estava ali na região dos 129.334 pontos. Então, chegou a realmente apresentar algo positivo durante a sessão. Contudo, acabou recuando aí um pouco mais forte do que eu gostaria, pelo menos, em termos de leitura, tá? Recuo aí da máxima até a mínima, um pouco mais de 1%. E acabou enfraquecendo um pouco também desse candle forte aqui que foi apresentado ontem. Não estou tão triste, porque eu comentei com vocês que não ia criar muita expectativa, né? Depois dessa pancada que tinha dado aqui para cima e que acabou devolvendo ali em 2 dias. Então, realmente aí, acabou devolvendo, não deu continuidade. Não devolveu tudo, tá? A gente ainda não perdeu a mínima desse candle de alta, que seria os 127.348 pontos. Mas estamos aí dentro daquela indefinição que eu comentei com vocês. Depois de ter aqui anulado esse sinalzinho de topo descendente, que também anulou a tendência de baixa, e isso não significa que já estamos numa tendência de alta, pelo contrário, estamos aqui ainda dentro de um processo de indefinição, como eu sempre comento com vocês, tá bom? E trabalhando em cima das médias. Vamos ver se ao menos aqui segura acima da região dos 128 mil pontos e gera algum sinal positivo aqui nas próximas sessões, tentando apresentar algo mais para cima, tá? Se perder os 128 mil, aí aumenta mesmo a chance de perder essa mínima e voltar a negociar novamente nos 126.500 pontos. Mini, na sessão de hoje aí, apresentando queda de 1,15%, não chegou a superar a máxima do pregão anterior e devolvendo um pouco mais aí da barra compradora que foi apresentada na sessão de ontem, tá? E voltando aqui também para baixo da média móvel de 13 períodos, algo não muito bacana. Gráfico de 120 minutos aqui. A gente teve o índice, então, abrindo aí basicamente estável, tá? E desde então, pancadinha aí para baixo. Ponto positivo. Começou a ficar fraco aqui a correção depois dessa pancada um pouquinho mais forte do gráfico de 120 minutos. A gente ainda tem a possibilidade de um sinal de fundo por aqui a ser apresentado aí na próxima sessão. Caso seja realmente superada essa região dos 129, 155, faz sentido abrir a possibilidade, a operação de compra aí tentando pegar algo mais para cima. A gente vai ter resistência no 129.600 a 129.700, tá? Depois disso, não vai ter muita coisa aí novamente, vai ter só lá em cima nos 130.300 pontos, tá? Então, assim, inicialmente, se abrir essa possibilidade de compra, ficar mais atento para essa região de resistência aqui. Abriu a compra, não foi testar a resistência, já perdeu fundo, aí realmente já stop essa operação, porque a chance de poder acabar devolvendo e voltar para dentro dessa indefinição aqui aumenta um pouquinho mais, tá? Então, um detalhe aí amanhã também. Dólar, tá sendo no detalhe faz tempo, né? Desde que começou essa indefinição gigantesca. Dólar abriu no gap de baixa, lá no suporte dos 958 e conseguiu se recuperar. Fechou com alta aí de 0,2, tá? Gráfico de 120 minutos. A gente teve uma pancadinha aqui para cima e depois ficou mais travado aí no decorrer da sessão.
as médias aqui ainda estão alinhadas, tá? Então existe a possibilidade do dólar, apesar de estar abaixo delas, tentar retornar aí para cima delas. Ponto negativo, elas estão muito próximas aí da região dos R$ 5 já, tá? De qualquer maneira, daria para ficar atento mais realmente em compra. Só não encheria muito a mão, tá? Acima dos 990, me chama um pouquinho mais de atenção aí a compra se tiver um sinalzinho de alta. Um gráfico de 2, 5, 10 minutos, tá? Que tenham aí um stop razoavelmente pequeno para tentar arriscar algo aí mais para cima, principalmente porque vai estar ainda mais perto da região dos R$ 5. Se perder novamente a média de 200 períodos, aí me chamaria mais atenção para a venda, perdendo os 970. Falando agora do DI, na sessão de hoje, o DI apresentou aqui uma alta de 0,77%. Houve um comentário, e agora eu não vou lembrar porque eu li de manhã, mas falando que queria entender qual é a relação do DI futuro com a curva de juros futura. E o DI futuro é a própria curva de juros futura, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os títulos públicos e os títulos de crédito privado que vocês têm, eles têm uma marcação ao mercado. O que isso significa? Quando você compra um título, seja crédito privado ou um título público, ele tem um vencimento. Todos os títulos têm vencimentos. E aí, ele tem um preço no momento em que você compra ele. E você sabe que lá no vencimento, você vai receber, se a empresa não der calote, é claro, ou o banco, enfim, quem for, você vai receber aquele valor que foi firmado com você no dia que você comprou, que você executou a compra desse título. Porém, se você resolver sair no meio do caminho, você pode acabar não recebendo aquilo que você esperava receber lá no final, ou até mesmo recebendo já quase o que você esperava receber lá no final, já um tempo antes. E por que isso? Porque o seu título ele está sendo cotado pela curva de juros, tá? A curva de juros futura. Tá? Então, ela está movimentando, ela está gerando volatilidade aí no preço do seu título. Então, se a curva futura estiver maior, a expectativa provavelmente do seu título do preço vai estar menor. E se a curva estiver menor, o preço do seu título vai estar maior, dependendo da taxa que você pegar. E assim vice-versa, tá bom? Estou tentando resumir bastante aqui. Tá? Não é um assunto tão simples, também não tão complexo, mas enfim. Então, basicamente é isso, tá? A curva futura é basicamente o DI, tá bom? O DI, perdão, é a curva futura, tá? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, basicamente a gente pode ter uma sinalizaçãozinha de fundo sendo apresentada aqui na próxima sessão. Só um minutinho. Retomando aqui, então, a gente pode ter uma sinalização de fundo sendo apresentada aqui nas próximas sessões, tentando, mais uma vez, retomar esse movimento em direção ali à média de 200, nos 10,130, tá? Que seria ali essa região da taxa aqui de juros, tá bom? Basicamente aí conseguiu um bom dia de alta, apesar aí do candle negativo do dia, teve um bom dia de alta, tá? Basicamente devolveu todo o candle aqui anterior, tá? É como se a gente estivesse visualizando esse candle aqui de hoje, nesse sentido aqui, tá? Dessa forma. Tá? Então, basicamente aí, o DI segurando bem aqui na região das médias, tá? E ainda trabalhando dentro desse canalzinho de alta aí. Tá? Então, não deu sequência ainda até a parte inferior aqui dele, tá bom? Então, a gente segue ainda trabalhando aí próximo das médias, mas com viés um pouquinho mais positivo. Falando aqui agora do índice de small caps, a gente teve uma queda de 0,34%, um dia de indefinição, depois de um forte candle de alta. Algo natural, tá? A expectativa é que possa ter ainda a continuidade deste movimento, ainda buscando a região de resistência lá na faixa dos 2.300 pontos, tá? Então, apesar aí do candle de correção, não anulou aí, nem enfraqueceu nenhuma expectativa ainda de continuidade deste movimento. Portanto, seguiria ainda olhando com bons olhos para o índice de small caps. Petrobras, no dia de hoje ela abriu com um leve gapzinho de alta, 0,4 de alta, e chegou a trabalhar em alta de 1% na sessão e acabou devolvendo. Fechou forte para baixo, com queda de 2,72%, perdendo nova mínima aqui, abrindo nova possibilidade de venda para quem estava de fora. Tinha gente me perguntando hoje se valia a pena entrar aí na Petro, perdão. Eu comentei que, olha, se tiver pelo menos uma perda de mínima aí, faz sentido. Acabou que já veio direto hoje, né? Eu estava comentando aí a possibilidade de vir nos próximos pregões.
Então, sigo vendido, inclusive, aqui na operação swing trade de Petro, tentando pegar algo mais para baixo aqui, tá? Em direção ali à região da média móvel de 200 períodos, tá bom? Então, segue ainda o viés mais negativo, principalmente por conta do candle apresentado no dia de hoje. Vale, na sessão de hoje, apresentando aí uma leve queda de 0,24%, chegou a abrir com um gapzinho de alta interessante, chegou a abrir com alta de 1%, negociou ali próximo de 1,4%, bateu na região de resistência ali de fundos anteriores, né, na realidade, e devolveu. A gente pode ter um sinal negativo sendo apresentado mais uma vez aqui na próxima sessão. Aqui já começa a fazer um pouco mais de sentido aí a correção, né? Em termos de tempo, de contagem. A gente teve 1, 2, 3, 4 candles de correção, e a gente teve 1, 2, 3, 4 candles de repique por aqui. Então, a partir de agora, é possível que dê continuidade aqui neste movimento nas próximas sessões. Então, se por acaso alguém tinha vendido, colocado stop, acabou saindo hoje, se quiser retornar amanhã e colocar o stop mais acima, é uma possibilidade, tá? Tentar retornar aí para dentro da operação. Tecnicamente faria sentido, tá bom? E aí o suporte vai ficar ali na região dos 59,76 e essa região de resistência do 62,50, 62,70 permanece válida ainda. Agora falando das outras operações de swing trade que estou posicionado, GMAT 3, alta aí de 0,72 no dia, estou comprado ainda tentando pegar a continuidade no movimento. CAB3, queda de 2,5%, um candle aí de correção, depois de um forte candle de alta, vamos ver se segura aí acima da média e dá continuidade aí no movimento, sigo posicionado na compra. E Cirela também, que fechou aí com leve queda de 0,89, chegou a negociar aí abaixo da média móvel de 3 períodos, vamos ver se retoma aqui também o movimento nas próximas sessões, sigo posicionado também na compra. Agora atendendo aí os pedidos de análise, começando aí por SLCE3, não esqueçam do joinha de vocês. SLC3 no dia de hoje subindo 1,66 e segue aí dentro dessa indefinição aqui no curto prazo, tá, pessoal? Diminuiu um pouquinho aí a volatilidade, mas segue ainda trabalhando aí abaixo dos R$20, basicamente. Portanto, eu não faria nada nesse papel neste momento, aguardaria aí o retorno do preço para cima dos R$20 para tentar olhar para alguma operação de compra aí após algum sinal de fundo, né, acima desse nível de preço mencionado. Enquanto estiver trabalhando aí abaixo dele, dentro dessa lateralização toda aqui, eu simplesmente não faço nada no papel. Santander, no dia de hoje, aí apresentando queda de 1,22%, papel aí que briga para voltar para cima da média móvel de 3 períodos, não consegue, mas também já desacelerando bem aqui o movimento de baixa, não consegue mais perder fundo anterior aqui. Dá uma olhadinha no OBV. O OBV já mostrando aí de certa divergência, tudo bem que não perdeu aqui o fundo anterior também, né? Mas a gente já teve basicamente aí um pouquinho sendo apresentado por aqui, enfim, nada muito relevante, tá? Mas se distanciou um pouco mais aqui do que esse fundo de fato, tá? Que o preço para esse fundo. Então a gente tem um distanciamento um pouquinho maior, mas nada muito relevante, tá? Então, vou colocar aqui de volta. Então a gente ainda segue trabalhando nessa região dos 28,20. Se por acaso tiver alguém comprado, a perda dessa região seria uma sinalização importante de saída aí, tá? Tem um gapzinho ali embaixo, na faixa dos R$27,13. Poderia funcionar como um próximo suporte aí do preço, tá? Fiquem atentos. Uma compra aí com uma boa relação risco-retorno, com viés um pouquinho mais interessante, seria acima dos R$29. A Lup 11, na sessão de hoje apresentando alta de 0,32, depois de corrigir aqui com 3 máximas descendentes, houve o rompimento, ficou bonito aí, deu sequência, hoje veio para romper esse topinho anterior, bem bacana mesmo, já superando aí a máxima histórica mais uma vez. Portanto, firme e forte aí, a Lupar retomando a sua tendência de alta, tá? Não vejo sinal de saída para quem está comprado aí, a não sei que já tenha acionado o objetivo, tá? Mas em termos de stop, não tem nenhum sinal de saída. Uma perda de mínimo aqui poderia ser aí para colocar o lucro no bolso, tá? Da operação. Para quem está de fora, tem que aguardar uma correçãozinha e um novo sinalzinho de alta sendo apresentado. Eu, por exemplo, estou de fora. Se tivesse algo nesse sentido aqui, chamaria atenção aí para a compra, tá bom? Tendência de alta bem definida. BBDC4, na sessão de hoje, aí queda de 1,12%, o papel segue ainda basicamente travado no curtíssimo prazo, entre as médias, no suporte aí dos 14, abaixo da resistência dos 14,55, depois a resistência dos R$15 ali praticamente.
Para quem está comprado aí, se quiser deixar um stop na volatilidade ali nos 13,95, 13,90, tá? Pode pôr. Se perder a média, fechar abaixo dessa região de preço que eu mencionei, pode azedar um pouquinho e retomar um novo movimento de baixa. O semanal está com um repique fraco aí em direção à média. A gente precisa de um candle acelerando aqui, mostrando força. A gente não tem nada ainda nesse sentido, tá? Então, cuidado aí aos compradores de Bradesco no curtíssimo prazo, tá bom? VEG3 na sessão de hoje, alta de 1,55%, segue no seu movimento de alta aqui, depois da retomada da tendência de alta. Próxima resistência mais relevante está ali na faixa dos R$ 40,40. São 3 topos na mesma região, praticamente, e a expectativa é de poder vir testar esse nível de preço ainda nas próximas sessões. Então, não há sinal de saída nem no curto prazo, nem no médio prazo, e no longo prazo, depois da reversão daquele topinho, se alguém entrou comprado, também não tem nenhum sinal de saída aqui ainda, tá bom? Para novas compras, o ideal seria uma correção seguida de um sinal positivo, preferencialmente mais próximo possível da média. Suzano, na sessão de hoje, praticamente estável. Ontem gerou um candle de correção, hoje perdeu o mínimo do candle anterior. A gente já tem aí basicamente 3 máximas descendentes, então é possível que a gente tenha uma correção vindo buscar a região dos R$ 60. Batendo ali, gerando um novo sinal de fundo, abre a possibilidade de compra de swing trade, tentando pegar novamente um novo movimento de alta a favor da tendência de alta do gráfico semanal e do gráfico mensal que foi retomado aí também, tá bom? Então, aguardaria aí primeiro por essa correção, ou no preço, vindo na média, ou no tempo, lateralizando aqui e com rompimento na sequência. Unipar, na sessão de hoje, apresentando queda de 1,75%. Unipar que apresentou aí 3 dias consecutivos muito bons de valorização, mas bateu na resistência lá do semanal, nos R$ 68,00, e hoje devolveu um pouquinho aí, tá? Se perder mínimo aqui, gera não, né? Porque já tinha gerado aqui ontem, mas apresenta novo sinal de topo, né? Vamos deixar assim, com as médias desalinhadas ainda, tá? Então, todo cuidado aí para quem está comprado em Unip, principalmente se comprou nessa tentativa de repique aí. Eu já deixaria meu stop no zero, independente de onde eu tivesse entrado aí. Não arriscaria a compra aqui no 66,40, eu aguardaria uma compra pelo menos acima dos 68 aqui, para ter um viés um pouquinho melhor. Eu voltaria para cima da média do semanal, voltaria para cima dessa região de fundo anterior, para tentar pegar algo lá na média de 200, tá? Então, se não tiver nada acima dos 68, eu ficaria de fora aí de Unipar. Marfrig, alta de 2,69% na sessão de hoje. Marfrig aí que apresentou novo sinal de fundo aqui ontem, hoje acelerou esse movimento, maior fechamento aqui dos últimos pregões também. Vai ter resistência nessa máxima aí dos 10,38 e depois ali em cima, basicamente a região dos 10,40 a 10,56, tá? Esses seriam os próximos níveis aí a serem testados por Marfrig. Então a expectativa é muito boa de testar e possivelmente romper aí essa região. Faz sentido manter a posição para quem está comprado, seja no curto prazo, no médio prazo ou até mesmo lá no longo prazo novamente, tá? Lojas Renner, na sessão de hoje, queda de 1,96%. Lojas Renner que apresentou aquele baita gapzão de baixa, né? Acabou me estopando na comprinha do swing trade. Conseguiu voltar aqui para fechar esse gap, hoje aí apresentando um candle de correção. Só voltaria para compra aí na loja Renner se tiver um sinal de alta, se tivesse um sinal de alta acima dos 16,10. Enquanto não apresentar algo aqui em cima dessa região, eu ficaria de fora aí, tá? Principalmente aí que bateu aqui agora e gerou esse candle de baixa. Se tiver uma perda de mínima aqui, por exemplo, é novo sinal de topo e pode ficar mais travado aí. Então eu prefiro aguardar por algo mais relevante acima dos 16,10, tá bom? Tendência indefinida aí no curto prazo. Natura, na sessão de hoje, alta de 0,55%. Natura aí que conseguiu apresentar novo rompimento aqui, anterior. Está dando sequência naquele pivô de alta que foi acionado do gráfico semanal. Tem alvo nos R$ 19,00, depois é alvo ali na região dos R$ 20,33. Então, para quem está comprado aí no médio prazo, dá para tentar levar até aquela região. Para quem está comprado no curto prazo, dá para tentar trazer até os R$ 19,00. Não vejo possibilidade de compra aqui, a entrada foi aqui embaixo, tá? Se comprar aqui, o stop vai ficar carinho, então não faz sentido tecnicamente falando aí para mim. Em termos de relação risco-retorno, não faz sentido. Então,
você não entrou aqui embaixo, eu não ficaria forçando essa entrada aqui não, tá? E por fim, Itaúsa na sessão de hoje apresentando queda de 1,4% e perdendo ali a mínima do leve fundo que havia sido apresentado anteriormente aí, tá? Eu só é difícil falar, né, porque se você colocou o stop aí curtinho, provavelmente você tomou uma violinada. O que pode acontecer? Algo que aconteceu comigo em Klabin. Você executa a compra do sinal de fundo, vem, acaba apresentando a violinada e aí o papel vai lá, né? Inclusive hoje buscou lá o último alvo. Então, pode acabar acontecendo isso aí, tá? Em Itaúsa. Se por acaso você foi violinado, a aspiração desse candle de baixa aí, da máxima dele, dos R$ 10,72, seria uma possibilidade de voltar aí para dentro da operação, caso você tenha interesse, caso você tenha sido estopado aí pelo gráfico diário em Itaúsa, tá legal? Essa seria a tentativa, então, de retomar esse swing trade. Ah, Kaique, eu não entrei, mas se acontecer isso aí, eu posso entrar? Pode também, tá? A compra é válida para todo mundo. Quem está dentro, quem está fora, a compra é válida para todo mundo, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado aí mais uma vez. Desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, restinho de quinta-feira. A gente se vê amanhã aí mais uma vez na nossa sala ao vivo, com o nosso Money Call, com nossa análise de futuros e ações também. Beleza? Não esqueçam do joinha aí de vocês, por favor. Um grande abraço e até a próxima.